Eu penso que o Johnny realmente, ele está certo no apelo. Eu acho que a única explicação pelo júri ainda ter favorecido a Amber nesse aspecto é que eles ficaram com pena pelo fato dela ser mulher, dela ainda conseguir gerar uma espécie de comoção que às vezes só mulher consegue fazer, sabemos disso. Ou no geral, houve alguma ocorrência com os jurados, hipoteticamente vamos dizer que um deles estava mais inclinado para Amber, e aí os outros jurados fizeram uma negociação com esse jurado pró-Amber. E aí falou, tá, vamos dar 2 milhões para ela e damos 10 milhões para ele. Então, basicamente pode ter sido isso que aconteceu. Eu ainda sonho em um dia conseguir trazer uma história para cá, que tenha um desenvolvimento judicial e que eu tenha detalhes para abordar sobre como os jurados deram um veredito, o que eles discutiram. Eu acho que isso ia ser muito interessante. Mas enquanto eu não descubro essa história e ela não vem, a gente segue em frente. A questão aqui é que eu acho que o Johnny Depp, ele tem total razão nisso, pelas razões que eu já falei acima, mas também se olharmos pelas questões técnicas, eu não vejo como foi difamatório se o júri constatou que Amber era culpado. Então, o que o Adam fez na época, na minha visão, acho que até falando da minha visão não, de forma lógica, foi apenas uma defesa, porque foi a primeira vez que houve um rebate de tudo que a Amber já estava soltando, e convenhamos, foi vários ataques. Ela teve aquele artigo de opinião horroroso no Washington Post, que depois veio à tona que nem foi ela que escreveu, coisa pior que a gente nem sabe de verdade quem escreveu aquele artigo horroroso, porque o artigo eu li aqui na íntegra. No primeiro dia do julgamento eu trouxe o artigo inteiro porque eu achava que era importante para vocês entenderem. E o artigo ele é muito mal escrito, nossa, horrível. E olha assim, eu falo com experiência, alguém que lê horrores. Vocês não têm noção de quanto artigo eu já li nessa minha vida, mas eu li muito artigo mesmo, eu li muito artigo. Antes de gravar aqui mesmo, ontem eu li horrores de artigo, eu estou sempre lendo, eu preciso ler muita coisa, eu não paro de ler. Então assim, eu leio muito artigo, e aquele artigo eu achei péssimo, assim, palavras desconexas e tal. É bem a cara da Amber na minha visão de ter escrito aquilo, porque faz sentido com todo o embaraço de palavras que ela dizia lá no julgamento. Era uma história mais sem pé nem cabeça que a outra. Então tudo isso gera essas implicações que fazem com que a circunstância tivesse realmente chegado ao ponto que chegou, porque ela foi disparando ataques, ela foi dizendo que o Johnny fez isso, fez aquilo ao longo de todo o processo, e aí finalmente o Adam veio e tentou defender o seu cliente, o que qualquer pessoa gostaria de fazer. Não é fácil você ser atacado, ser criticado por algo que você sabe que você não fez, ou que a história toda não é daquele jeito, e aí simplesmente você só é bombardeado todo dia e não surge ninguém para te defender. Então quando você olha essas questões para a luz do que estava acontecendo na época, não há nada de errado na minha visão do que o advogado do Johnny fez, porque ele veio apenas rebatendo todas as histórias que Amber já estava circulando por aí. E essa é uma complexidade de circunstâncias que tem que ser analisada, até especificamente, não para que venhamos ficar focados apenas nesse caso Johnny Depp versus Amber Heard, mas para uma circunstância como um todo que pode envolver qualquer pessoa. Porque é muito fácil simplesmente aparecer alguém, dar uma entrevista, dizer horrores sem ter prova nenhuma, e aí simplesmente continuar ganhando espaço em outros veículos de comunicação e disparando mais ataques. E aí o indivíduo não se defende, não ganha espaço, não ganha brecha, não tem abertura em lugar nenhum. Daí quando o advogado vem falar em nome dele, tentando defender alguma coisa, ele ainda é retratado como culpado. A balança era altamente desigual, e não apenas num contexto onde a Amber tinha palco, como também a opinião pública se formou muito rapidamente contra ele, à luz de que a imprensa se virou, aliás, e está contra ele até os dias de hoje sem base nenhuma, e nós sabemos que isso é quase como se fosse uma questão política, porque a imprensa tem o seu próprio partido, além dos partidos funcionais de política, mas eles realmente, quando eles querem destruir alguém, eles não querem saber se é verdade, se não é verdade, eles continuam. Nós tivemos aqui, eu lembro que não foi o que? No último episódio, antes do veredito, eu trouxe para vocês aqui as mídias importantes, revista Time, NSBC, até mesmo aquela emissora que nós temos aqui no Brasil, que trouxe especialistas declarando que a vitória da Amber era mais do que certa, já era de olhos fechados e não sei o que, e vimos o que aconteceu. Nós sabíamos, inclusive, que era muito difícil o Johnny perder a uma certa altura do julgamento diante de tudo que tinha sido exposto. Então, a mídia estava criando o que eles queriam que acontecesse, mas não aconteceu, ainda bem, e simplesmente isso tudo foi
adiante, mas ainda há algumas pedras que precisam ser realmente observadas novamente e ser juntadas, para que tudo seja colocado no seu devido lugar. Porque a questão do que o Johnny Depp está representando para mim nesse momento é o reflexo de qualquer pessoa, seja homem ou mulher, pequeno ou grande. Não é o fato dele ser uma celebridade, dele ser um artista, dele ser um cantor, não é nada disso. É o fato de que ele foi atingido por uma série de acusações sem provas e que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, pequeno ou grande, pode passar pelas mesmas circunstâncias que ele, só que a diferença aqui é que não vai ter dinheiro para se defender justamente como ele conseguiu fazer. E isso é uma coisa que ninguém pode abrir mão, porque nós estamos falando de justiça e da verdade, onde o Johnny Depp foi uma vítima, mas qualquer pessoa, inclusive um desconhecido, que não tenha a menor chance, pode ser a próxima amanhã por alguém que é oportunista ou tem intenções muito perversas. A coisa mais importante desse caso é a mentira e a verdade. E nós sabemos aonde cada uma está. E o que ele está reclamando é muito legítimo e merece uma boa revisão. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, dê o seu like, passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Essa história tem uma série de reviravoltas, o livro é escrito em formato roteiro e é muito gostoso de ler. Você não vai conseguir parar até chegar na última página, ok? Lembrando que o livro vai autografado se você quiser, tem pôster, uma série de marcadores. E claro, você pode me seguir no Instagram, Gustavo Menino Psicanalista, também tem um canal no Telegram e um canal de cortes, onde as análises são reportadas, postadas por lá, e no Telegram, bastidores, a gente tem conversas, tem detalhes muito pessoais que sempre ficam por lá no grupo, ok? A gente se vê no próximo caso. Não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Pantera Negra. O sucesso que explodiu e levou o nome de Chadwick Boseman aos 4 cantos da Terra. Mas havia um segredo que ninguém sabia. Os detalhes completos da origem e do fim mortal de uma estrela da Marvel.